O panetone é, sem dúvida, um dos ícones mais tradicionais das festas de finais de ano. E hoje nós vamos aprender. Eu estou aqui com o Lucas, ele vai ensinar uma receitinha sobre o panetone. Lucas, fala para nós qual a origem do panetone. O que a gente tem mais conhecimento é que realmente surgiu na Itália, na região de Milão, e onde um padeiro chamado Tony, ele desenvolveu uma receita natalina. E acabou que se tornou um item indispensável do Natal na Itália, e comercialmente atingiu o público do mundo inteiro. Então essa é a origem, é italiana, de Milão, de um padeiro chamado Tony, e virou o panetone, né? O pão do Tony, o pan de Tony, né? E quais ingredientes vamos usar aqui hoje? Olha, hoje a gente vai usar aqui, no geral para panetone é bom procurar uma farinha de trigo de qualidade melhor, uma farinha mais alta. A gente vai usar uma geleia de laranja e mel e essência de baunilha, raspas de laranja e limão siciliano como aroma. Vamos usar gemas, farinhas de amêndoas, passas, frutas secas, manteiga e açúcar e água. Então vamos para a receita? Vamos lá. Agora a gente vai começar o processo de bater a massa mesmo. E aqui é um processo um pouquinho demorado mesmo, então a gente tem que ir entendendo a massa. Bom, agora quando a massa estiver um pouco homogênea, a gente vê que ela está num pedaço inteiro, a gente vai adicionar aqui o mel e a geleia de laranja. E vamos continuar batendo. Bom, aqui a massa já está bem homogênea, ela já desenvolveu uma rede de glúten ok, então a gente vai começar a adicionar a manteiga aos poucos. Vou mostrar como está a massa, você vê, ela ainda está resistente, está firme, mas ela já tem uma rede de glúten, né? Então aqui, a manteiga, a gente vai colocar ela em ponto pomada, manteiga amolecida, em 3 ou 4 partes. E a gente vai bater até incorporar. A gente só vai continuar agregando manteiga na massa quando a manteiga anterior tiver sido completamente absorvida, incorporada. A gente vai bater durante uns 20 minutos até ela ficar bem elástica. Eu vou mostrar o ponto para vocês depois direitinho. Mas aqui a gente vai precisar de um pouquinho de paciência. No meu caso, eu estou usando a manteiga já com sal, então eu não adiciono sal na massa. Se eu estiver usando manteiga sem sal, eu vou adicionar o sal também só nesse último momento aqui da manteiga. Bom, aqui a massa já chegou no ponto que a gente queria, eu vou mostrar para vocês o ponto correto dela. Então vai 40, às vezes 50 minutinhos batendo, é uma massa demorada mesmo, porque ela vai bastante ingrediente. Ó, vou mostrar pra vocês a textura dela, como ela tá. Deixa eu dar uma mexida nela. Vou pegar um pedacinho, vou mostrar pra vocês a rede de glúten dela, como é que tá, ó. Você vê que é uma massa que tá bem macia, ó, tá vendo? A gente consegue ver entre os dedos. Aqui a gente vai dar uma leve boleada nela e deixar 5 minutinhos descansando para depois a gente abrir e adicionar as uvas passas. O que eu fiz? Eu deixei as frutas desse jeito, em vinho seco, mas você pode usar água, vinho do Porto, vinho tinto seco, suco de laranja, o líquido que você preferir. Eu usei aqui um vinho branco seco. Deixei ela um bom tempo de molho, você pode deixar de uma noite para outra, pode até deixar um dia. E ela fica desse jeito, bem úmida, dá uma inchadinha, porque desse jeito ela não vai roubar a umidade da massa, então vai manter o panetone bem úmido. Aqui então, a gente já boleou ela da última vez, a gente vai abrir ela com o rolo mesmo. Não precisa enfarinhar, nem passar manteiga. Ela é uma massa bem amanteigada, então ela tende a não grudar muito. Se ela der umas leves grudadinhas, você pode passar uma faca para arrancar da bancada, uma espátula, mas realmente não tem necessidade de enfarinhar.
Aqui, só mostrar um pouquinho da estrutura da massa. Como ela tá bem elástica. Desse jeito tá ótimo. Então a gente vai pegar as nossas frutas ou chocolate também, claro, se vocês quiserem. Pode ser nozes, damasco também. E a gente vai espalhar bem aqui, tá? É importante a gente espalhar bem uniforme, para não ficar pedaço da massa com fruta e pedaço da massa sem. Agora a gente vai começar a enrolar a nossa massa. Pode trazer um pouquinho mais para os cantinhos. E aqui não tem muito segredo. O importante é a gente ir enrolando a massa desse jeito, sem rasgar ela. Vamos enrolando por cima dela mesmo. Preenchendo sempre os espaços. Você vê que a massa já ganhou bastante volume por causa das frutas. Então vamos dar uma boleada nela, uma pressionada. Bom, pessoal, então aqui a gente deixou 1 horinha a nossa massa de panetone fazer a nossa primeira fermentação, perdão. E agora a gente vai modelar elas, dividir e modelar. Aqui a gente vai conseguir fazer 3 panetones de meio quilo cada. Então eu vou usar a balança aqui para facilitar pra gente. Vamos dividir a nossa massa. Quem tiver espátula pode usar. Eu vou usar a faca aqui. Então eu vou dividir em pedaços de 500 gramas, certo? Aqui faltou um pouquinho, a gente vem. Sempre essas rebarbas, esses recortes a gente coloca por cima. E aí pode fazer 500 gramas direitinho. Aqui 495, tá ótimo. Antes de dividir os outros, vou mostrar para vocês como fazer a modelagem. Bom, as rebarbas estão em cima, então a gente puxa as pontas e traz para o meio. A gente sempre vai puxar as pontas e trazer para o meio. Vai fazer um formato de bola mesmo. As frutas estão escapando, mas é assim mesmo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai bolear. Como é que a gente vai fazer esse movimento? As 2 mãos e você vai apertar, empurrar embaixo e girar com as 2 mãos e fazer esse formato. Arrasta um pouquinho na bancada e vamos colocar na nossa forma. Agora a gente vai deixar fermentando 1 horinha, mais ou menos. Vai depender muito da temperatura do lugar. Então, quando eu estiver alcançando o topo da forma, quando eu tiver uns 3/4 da forma, a gente já pode pôr para assar. A gente vai fazer uma glace para colocar por cima do panetone para fazer uma crostinha. A gente vai usar clara, açúcar de confeiteiro, amido de milho, farinha de amêndoas. A gente vai colocar as nossas claras aqui. Essa textura que a gente quer, para depois a gente colocar por cima do nosso panetone antes de assar. Bom, então agora a gente vai colocar o nosso panetone no forno. A gente deixou ele crescer, ele atingiu mais ou menos 3/4 da forma. Eu acho que eu considero suficiente para o salto de forno dele que eu quero. E a gente vai passar a nossa glace que a gente bateu aquela hora. Com uma colher, vamos espalhar no topo do nosso panetone, delicadamente. Pode usar, se quiser, um saco de confeitar. Então a gente não precisa ir muito nas pontas porque a glace vai escorrer. Então agora a gente vai colocar no forno a 160 graus, 170, por mais ou menos 50, 55 minutos. Então vamos colocar para assar. Encaixar bem aqui.